Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Diretamente do Estúdio 1 do canal Educação, professor César Roberto, para mais uma aula de História, tá certo? Boa tarde especial para a Janaína, nossa diretora de estúdio, para a Luana, né, nossa intérprete de Libras, tá certo? E hoje, pessoal, nós vamos trabalhar um assunto muito interessante, tá legal? Vamos falar sobre o Renascimento, né? E aí você pode indagar, qual o Renascimento? Porque nós temos vários renascimentos. Se não, vejamos. Vamos lá. Olha aqui o nosso roteiro da aula de hoje. Nós vamos trabalhar ciência e revolução industrial, através de uma aula expositiva, certo? Com alguns slides. Qual é o nosso objetivo? Focar nessa parte do objetivo. Expor características do movimento renascentista e as transformações na ciência e no pensamento, fruto das ideias renascentistas determinantes para a chamada Revolução Científica, ok? Boa tarde para Juliana Cavalcante Barroso, né? E para todos que estão acompanhando pelo IPTV, né? Nós temos vários municípios, né? Jacobina, Lesbão Veloso, Aroazes, Alvorada do Gurgué, Baixa Grande do Ribeiro, Canavieiras. Então, todos bem-vindos e bem-vindas. Galera, é o seguinte, aquilo que eu estava falando há pouco, né? Em relação ao Renascimento. Se alguém pedir para você, fale sobre o Renascimento, você tem que responder com outra pergunta. Qual Renascimento você quer que eu fale? Você está solicitando. É o Renascimento científico? É o Renascimento artístico? É o Renascimento urbano? Ou é o Renascimento comercial? Sabe por quê? Porque esses conceitos, eles são utilizados sobretudo nessa fase da transição da Idade Média para a Idade Moderna, tá certo? Da Idade Média para a Idade Moderna. Quando as cidades, o comércio, a ciência e as artes, de certa forma, renasceram. Só que esse próprio termo renascimento, hoje, é questionado, tá certo? Ao longo das aulas, a gente vai trabalhar isso também. Começa logo com essa fotografia, com essa imagem, esse registro belíssimo, né, de uma parte da obra de Michelangelo, que é do Davi. Já pensou, cara, esculpir no mármore, né, uma obra de arte dessa, que há séculos, né, existe, né? Tem que ser bem conservada, né, com certeza. Mas vamos lá. O Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político, surgido na Itália no século XIV, e se estendeu até o século XVII por toda a Europa. Aqui eu chamo a sua atenção para algumas informações, tá certo? Nessas breves linhas. Quais são as informações que eu quero chamar a sua atenção? Primeiro que Renascimento não é somente um movimento cultural, como, né, salta aos olhos logo, assim de imediato. Você lembra logo de Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, e vamos tratar de outros aqui, que talvez você nunca nem ouviu falar, mas que também são importantes, deram sua contribuição para o movimento renascentista, né? É também econômico, porque nós vamos observar que há interesse de uma classe social, né, nesse processo todo, que é a burguesia. Vamos tratar sobre isso. E é político também, porque as artes, de certa forma, a arte sempre estiveram, melhor dizendo, ligadas a quem detém o poder político. Tá certo? Então, assim, sempre era interessante para quem estava exercendo o poder, mas seja poder político, poder religioso, poder econômico, ter, assim, digamos, né, um respaldo, um contato com o mundo da arte. Tá legal? Era uma forma de afirmação, tá? Surgido na Itália. Meus queridos, vamos gravar isso. O Renascimento, assim como a Revolução Industrial surgiu na Inglaterra e se expandiu para outros países, assim como a reforma religiosa surgiu onde hoje é a Alemanha e se expandiu para outros países, assim como o Iluminismo. O Iluminismo teve assim uma forte ligação com a França, na verdade. Você lembra logo de Rousseau, Montesquieu, Voltaire, mas não ficou, o pensamento iluminista não ficou, de forma alguma, restrito à França, depois se expande. Algo semelhante aconteceu também com o Renascimento artístico, que surge na Itália, né, no século XIV, e se expandiu. Se expandiu, aproximadamente até o século XVII, como está na sua tela, por toda a Europa.
tá legal? Por toda a Europa, né? Então, é um movimento que você identifica a sua origem, né? E depois que a sua expansão, tá legal? Então, e era um movimento tão interessante, né? O renascimento artístico, científico, que não podia também ficar restrito a um só país, né? Era algo que acabou, depois você vai ver aqui renascentistas ingleses, holandeses, né? Espanhóis, portugueses, ou seja, não somente italianos. É bem verdade que os italianos se destacam, né? Eles acabam assumindo aí o protagonismo, mas não vai ficar restrito somente à Itália, tá certo? E onde é que esse povo, onde é que esses artistas, pessoas muito inteligentes, não tenha dúvida, mas eles se inspiraram em quê? Tiraram como base qual referência? Bom, eles se inspiraram nos valores da antiguidade clássica, e gerado pelas modificações econômicas, o Renascimento ele reformulou a vida medieval e deu início à Idade Moderna, tal qual nós conhecemos hoje, tal qual nós comentamos. Meus queridos, em relação à antiguidade clássica, considere Roma e a Grécia. Às vezes até a gente utiliza juntando, né, cultura greco-romana, né, cultura greco-romana. É a chamada antiguidade clássica e, para ser mais exato, antiguidade clássica ocidental. Porque a antiguidade clássica oriental, aí você já está indo em relação à civilização egípcia, aos persas, Mesopotâmia, aos fenícios e aos hebreus. Ok? E veja bem que nesse caso do Renascimento, ele acabou sendo influenciado também, não tinha como ser diferente, também pelas mudanças econômicas, sobretudo pela origem de uma classe social que já tinha surgido, né, na Baixa Idade Média, que estou me referindo, né, à burguesia, né, aos comerciantes, e acaba se fortalecendo e se projetando nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, pessoal, o Renascimento, como está na sua tela, o texto, reformulou a vida medieval e deu início à Idade Moderna. Meus queridos, a Idade Média é aquele período que durou quase 1000 anos, de 476 a 1453. Alguns até chamam de forma bastante preconceituosa, né, pejorativa, chama assim a longa noite dos 1000 anos. Né? Noite no sentido de que a ciência não teria conseguido se desenvolver plenamente. Outros já chamam, inclusive, até a idade das trevas, né? Algo assim que desconsidera alguns avanços da própria ciência na época, no período medieval. Como, por exemplo, o surgimento das universidades. Elas surgiram na Baixa Idade Média. Tá legal? Surgiram na Baixa Idade Média. Então, assim, o Renascimento, ele vai, digamos assim, preparar esse homem, né, europeu, ocidental, para esta transição, né, saindo da Idade Média, indo para a Idade Moderna. Tá legal? Então, eles foram criativos? Sim, com certeza, né, os renascentistas. Porém, não podemos desconsiderar as fontes que eles beberam, né? No sentido de em que se inspiraram, né? Quais são as suas referências? É na cultura greco-romana. Muito bem? Cultura greco-romana esta, né, que na Idade Média houve toda uma queda, né? Houve uma queda por conta exatamente da predominância da cultura teocêntrica, né, focada em torno de temas religiosos. Aí nesse belo destaque da Capela Sixtina, na obra de Michelangelo, né, vamos falar sobre a palavra, né? O termo renascimento, ele foi criado no século XVI para descrever um movimento artístico que surgiu no século antes. Então isso é curioso por quê? Isso é curioso porque o próprio termo, o conceito de renascimento, ele não foi elaborado pelos contemporâneos do chamado Renascimento. Já foi posteriormente. Isso acontece muitas vezes. Isso acontece muitas vezes quando um movimento
ele não contempla, aliás, ele não consegue elaborar, pelos aqueles que estão acompanhando, vivendo, né, um termo, digamos assim, por aqueles atores. Depois, outros que vêm na sequência, olham para trás e acabam conceituando. Tá legal? Por exemplo, você acha que quem viveu na Europa do século VII, século XII, século XIII, eles diziam, olha, nós estamos vivendo a Idade Média. É lógico que não. Esse conceito de Idade Média, ele já foi elaborado posteriormente, galera. Foi depois, tá certo? Foi depois, tá certo? Agora sim, é interessante você observar que nesse slide, nós nos referimos ao Renascimento como movimento artístico, entendeu? Por conta de que você tinha vários atores se movimentando literalmente, né, produzindo as suas obras de arte, entendeu? Então não é tipo assim uma escola, não tem uma referência com um prédio, entendeu? Ou com a cidade, é um movimento com a participação de pintores, escultores, poetas, entendeu? Teatrólogos, tá certo? Posteriormente, a palavra Renascimento acabou designando mudanças econômicas e políticas do período também. E hoje, ele é muito contestado, hoje em dia. Contestado por quê? Porque é o seguinte, pessoal, aqueles que posteriormente ao surgimento do Renascimento, identificaram, né, elaboraram esse conceito, esse termo, Renascimento, foi muito no sentido de diminuir a importância, né, cultural, a importância científica, entendeu? Durante o período medieval, tá? Isso é algo muito delicado, porque, veja bem, acaba você desconsiderando, como eu já falei há pouco, os avanços, né, que a ciência, que a educação teve durante o medievo, né, que é esse chamado período medieval, da Idade Média, período medieval, tá certo? É porque, via de regra, e isso se repete, não é, pessoal? É interessante que quando surge algo novo, as pessoas, aqueles que estão enaltecendo o novo, não se contentam tão somente em enaltecer o novo. Geralmente, também na sequência, no combo, vamos dizer assim, vem toda uma depreciação, né, comentários depreciativo, pejorativo, em relação a um período anterior. Ora, cada período da história da humanidade colabora, contribui para a evolução da humanidade, não resta dúvida. Haja vista, como já foi comentado, a questão do surgimento das universidades durante a Idade Média. Por isso, assim, é muito contestado. Professor César, se é muito contestado hoje em dia, se não há consenso em relação ao termo Renascimento, por que o senhor utiliza? Não só eu, mas os historiadores utilizam, está no livro didático, vai aparecer na sua prova, caso você seja cobrado sobre uma questão sobre Renascimento, vai ter lá Renascimento, não tenha dúvida, né? Isso não impede que nós façamos, né, os devidos questionamentos, tá entendendo? Você utiliza pela tradição, né, porque majoritariamente é utilizado dessa forma, né, mas, contudo, é algo que precisa você estar sempre atento. Não é só em relação ao termo Renascimento, é em relação também a outros termos, outros conceitos que nós utilizamos ao longo do nosso estudo, né, no nosso período nós estamos debruçados, né, sobre os livros, né, sobretudo os livros didáticos, né? Ok? Seguindo, na Península Itálica, várias cidades como Veneza, Gênova, Florença, Roma, eu vou citar mais outras, Nápoles, Pisa, eram cidades que eram muito beneficiadas pelo comércio. Comércio com quem? Com o Oriente, através de Constantinopla. Os comerciantes, os burgueses italianos, eles saíam dessas cidades, tá, e se deslocavam até Constantinopla. Chegando em Constantinopla, eles compravam especiarias asiáticas trazidas pelos comerciantes muçulmanos, Constantinopla. E depois levavam para a Europa e vendia preço de ouro. Está entendendo? Então,
veja que essas cidades, elas se destacavam na Península Itálica. É curioso, né? Nós vamos chamar aqui de Península Itálica para você se localizar, porque o fato é que nessa época, século XIV, XV, XVI, XVII, não existia o país Itália como nós conhecemos hoje. Assim também não existia a Alemanha. A unificação da Itália e a unificação da Alemanha só vai acontecer em 1870, tá certo? Já no finalzinho do século XIX. Ah, professor, então o que é que existiam? O que você está vendo? Cidades. Existiam cidades italianas, né? E elas eram independentes, eram cidades, eram repúblicas, que tinham governo próprio, né? Tinha exército próprio, tinha, às vezes até moeda própria mesmo e tudo, alguns idiomas próprios. Isso em 1870 acabou. Em relação à Itália, teve até a objeção fortemente da Igreja Católica, porque tinha as suas propriedades rurais naquela época, os seus territórios, chamados estados pontifícios, né? Então, isso é uma outra história, né? Não vamos entrar muito não, só para você compreender. Quando você falar aqui Itália, entenda, não existia Itália nessa época como nós conhecemos hoje. É tão somente para que nós nos localizemos no mapa da Europa. Bom, então, essas regiões na Itália, elas se enriqueceram com o desenvolvimento do comércio no mar Mediterrâneo, dando origem a uma rica burguesia mercantil. Ou seja, os comerciantes italianos, eles prosperaram muito através do comércio que eles faziam no Mediterrâneo, da forma como eu já comentei. Eles, através do Mediterrâneo, Constantinopla, fazia esse meio de campo aí, eram intermediários, e ganhavam muito dinheiro com isso. Eles tinham os canais para comprar aquelas especiarias caríssimas, porque é produto exótico, não tinha na Europa. Hoje, em qualquer quitanda da sua cidade, em qualquer bodega, você vai encontrar um cravinho, o cravo da Índia, você pode encontrar canela, gengibre, entendeu? Mas, naquela época, tudo isso era exótico, tudo isso era caro, porque vinha de longe e passava por vários intermediários. Bom, a fim de se afirmarem socialmente, esses burgueses, esses comerciantes, patrocinavam artistas e escritores que inauguravam uma nova forma de fazer arte. Quem são esses caras? Eles recebem o nome de mecenas. Ah, professor, mecenas? Sim, mecenas, mas você não vai confundir porque os mecenas, eles faziam mecenato, que é o quê? Eles patrocinavam os artistas, eles bancavam os artistas. Vocês estão vendo aí, nessa imagem, na sua tela, um grupo de mecenas cercados de obras de arte, pinturas, esculturas. Agora isso aí, pessoal, não era nada à toa não, viu? Não era tão somente para dar uma ajuda, dar um apoio, esse cara é inteligente, é um bom escultor, é um bom pintor. Não. Primeiro, que essa galera estava precisando se afirmar socialmente, como está colocado na sua tela. O que é se afirmar socialmente? Ora, esses burgueses não têm sobrenomes famosos. Eles não são oriundos de famílias tradicionais na Europa. Então, esses caras são ricos, muito ricos através do comércio, ficaram ricos. Mas quem é que tinha prestígio naquela época? Era a nobreza, os condes, os barões, os duques, que vinham descendentes de famílias tradicionais há séculos na Itália. Então, nós estamos aqui na Itália. E aí lá vem aquele burguês, o cara é rico, mas é um ilustre desconhecido na corte, entre os nobres. Então, ao patrocinar esses artistas, eles, ao serem mecenas, ao bancar, e ao encomendar quadros deles, imensos, enormes, eles causavam todo um impacto a quem iam visitar eles nos seus palácios, casas luxuosas. Então, assim, ora mais, é como se ele dissesse, pintou, o cara pinta bem, pinta quadro, naquela época não existia máquina fotográfica, Então, se o cara pintava um quadro bonito do rei, da rainha, da família imperial, aí o burguês chamava esse pintor, meu irmão, por quanto é que o senhor pinta um quadro nosso, meu, da minha família? Aí o cara vai dar o preço dele, o burguês vai negociar, se ele achar que está legal, paga logo, se achar que está caro, negocia, se achar que está barato, pode aumentar, porque não, o dinheiro é dele, do burguês. E aí, meus queridos,
chega um momento que não somente reis, rainhas, príncipes e princesas vão ter aqueles belíssimos quadros, como você está vendo aí na sua tela, está aí ao fundo, não somente a família real, nem somente nobres, nem somente condes, barões e duques vão poder disponibilizar obra de arte nas suas casas, né? Porque agora os burgueses também vão entrar nesse mesmo grupo seleto, né, de pessoas que possuem obra de arte em sua casa. Mecenas, que faziam mecenato, né? Essa ação de patrocinar, de bancar, de viabilizar essas obras de arte. Não confundir com mercenário, que é outra história, são pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro, inescrupulosos. Bom, então, primeiro objetivo, se autoafirmar. E o segundo objetivo, pessoal, da burguesia, é o seguinte, porque os burgueses, eles viam em tudo possibilidade de ganhar grana. Então, além de contratar os caras para pintarem ele, fazer o quadro deles, para colocar na parede, para impressionar os visitantes, alguns burgueses começaram a perceber, rapaz, quer saber? Esse negócio dá dinheiro. Então, eles começaram a tratar as obras de arte como mercadoria, algo que eles podiam lucrar. É nesse período, meus queridos, que vão surgir as molduras de quadro, tão comuns hoje em dia. Por quê? Antes, a obra, como era uma coisa permanente, às vezes o artista pintava na própria parede, e lá ficava, né? Então, com essa visão da burguesia, né, de contratar pintores para produzir obra de arte, para vender, para ter lucro, houve a necessidade de deslocar a obra de um lado para outro. Como é que ele ia vender uma pintura na parede? Não, tem lógica que ele vendeu uma pintura na parede, não tem como, né? Então, com o quadro permitia esse deslocamento, né? Esse deslocamento da obra de arte, que passou a ser uma mercadoria, tá? Do vendedor para o comprador. E pode até depois ser vendido e revendido, como ainda isso é muito comum, né, nos dias de hoje. Tá legal? Então, veja que os mecenas não era tão somente porque estavam ali, reconheciam que os caras eram criativos e que compensava, né, patrocinar, bancar, mas também como uma forma de se autoafirmar, né, enquanto classe social, e também uma forma de obter lucros através da comercialização dessas obras de arte. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Capela Sixtina, né? Obra de Michelangelo. Então, a igreja e a nobreza também foram mecenas, não é só burgueses não, viu? A nobreza e também reis. Não coloquei nesse slide, mas além da igreja, ou seja, cardeais, o próprio Papa, né, terem patrocinado, né, obras de arte através de repasse de dinheiro para os seus artistas, né? A igreja, aliás, a nobreza também. Então, você tem aqui burguesia, mecenas, igreja, mecenas, nobres, mecenas, e alguns reis, mecenas, tá bom? Então, está dizendo que quem é que é contemplado pelo apoio, né, financeiro dos mecenas? Michelangelo, né, Dominique Ghirlandaio, né, o Pietro della Francesa, dentre outros, foram também contemplados, tá? Olha uma Capela Sistina dessa. Olha, inclusive, quero sugerir, ao término da aula, né, você pesquisa aí, tá no Google, pesquisa, né, um passeio virtual pela Capela Sistina. É muito interessante, vocês vão gostar, tá certo? Vocês vão gostar. Então, assim, na época da pandemia, houve um grande avanço nesse sentido, né, de usar a tecnologia para possibilitar passeios virtuais em museus. Não se podia fazer aglomeração, lembra? Então, através de equipamentos tecnológicos, eles percorriam os museus, né? Um local como esse, Capela Sixtina, várias câmeras iam documentando, de tal maneira que está tudo salvo, que se você gira o mouse para a esquerda, é como se você tivesse, né, virando a sua própria, seu corpo, dentro da Capela Sixtina, para a direita da mesma forma, para cima, para baixo, é algo muito legal e você vai gostar. E tem, se você pesquisar mais, tem outros museus, né, que também disponibilizaram passeios virtuais, tá, nas suas dependências. Professor César, quais são as características da cultura renascentista? Vamos ver, uma por uma, tá? A primeira delas, o racionalismo, né? O racionalismo como uma característica
né, da cultura renascentista. Racionalismo você já está entendendo, vem de razão. Né? Para o racionalismo, a razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento. Observem, único caminho para se chegar ao conhecimento. E que tudo, mas tudo mesmo, podia ser explicado pela razão e pela ciência. Ah, professor, eu não estou vendo novidade nenhuma nisso aí. Você pode estar pensando. Ocorre que quando o Renascimento surgiu, há 400, 500 anos atrás, né, a Europa estava passando dessa fase de transição, tá legal? Transição de onde para onde? Transição da Idade Média para a Idade Contemporânea. Na Idade Média, o peso, né, da explicação religiosa para o mundo era enorme. Né? Era enorme. Observe, pessoal, que onde tem escrito razão, se você colocar fé, por exemplo, se adequa perfeitamente à cultura medieval. Veja bem, onde tem racionalismo, vamos colocar teocentrismo, aí segue. A fé era o único caminho para chegar ao conhecimento e que tudo podia ser explicado pela fé. Ponto final. Verdades absolutas, dogmas. Tá? Bom, essa é uma realidade de 500, 600 anos atrás. Hoje em dia, a própria Igreja Católica já pensa de forma diferente, de forma contemporânea, moderna, né? Atualizada. Como tem que ser, né? Como precisa ser, porque o mundo muda. Lógico que tem alguns valores cristãos, né? Que não dependem, né, de mudanças cronológicas. Isso é algo muito tranquilo, né? Então, aprender aí. A primeira característica da cultura renascentista foi o racionalismo, ou seja, a razão. A razão é o único caminho, né, para se chegar a um conhecimento, tá certo? Como, por exemplo, quando diziam para o Nicolau Copérnico e para o Galileu Galilei, que não era o Sol, mas sim a Terra, né, o centro do sistema planetário, tá? Então, a Igreja Católica questionou fortemente, dizendo que a Terra era, sim, o centro do sistema planetário, porque era onde habitava a criatura que foi feita à imagem e semelhança de Deus. E o Sol é uma estrela incandescente. Enfim, mas, com o racionalismo, as pessoas diziam o seguinte: não, tudo bem, você está falando, pois prove. Né? Tem como provar? Muitas vezes não tinham, né? Outra característica é o cientificismo. Então, o primeiro foi o racionalismo, né, e agora o cientificismo. Ora, mas se racionalismo vem de razão, mas é lógico, professor, que cientificismo ele vem através da ciência. Então, para essa característica da cultura renascentista, o cientificismo, né, deveria ser demonstrado, através de experiências científicas. Através de experiências científicas. Ok, é lógico que o teocentrismo não trabalha dessa forma, né? Não vai trabalhar a questão, né, de explicar, mostrar porque aquela daquela maneira, não era, tá certo? Então, essa é uma característica da cultura renascentista, que é o cientificismo, tá? É o entendimento que a ciência explica tudo, né? De que a ciência acaba demonstrando como é que os processos ocorrem. Né? Individualismo, uma outra característica, né, da cultura renascentista é o individualismo. Como é que é isso? Individualismo, né? Vem de indivíduo. Olha, o ser humano buscava afirmar a sua própria personalidade, mostrar os seus talentos, atingir a fama e satisfazer suas ambições, através da concepção de que, o direito individual estava acima do direito coletivo. Olha, sempre quando você estiver estudando sobre Renascimento, considere o período imediatamente anterior. Qual foi o período anterior? A Idade Média. Como é que era na Idade Média? Não era, prevalecia o individualismo, não? Não, senhor. Não, senhora. Na Idade Média, pessoal, as pessoas praticamente se vestiam da mesma forma. Não tinha questão do individualismo, por exemplo. Né? Na Idade Média,
eles não se sentiam ingleses, alemães, eles se sentiam cristãos, era a cristandade europeia. Entendido? Era a cristandade que morava na Europa. Então, essa questão do individualismo, do nacionalismo, você não vai observar durante a Idade Média. Talvez no finalzinho da Idade Média apareça algum traço nesse sentido. Tá? E aí, meus queridos, em relação a este homem renascentista que busca afirmar a sua própria personalidade, eu vou dar um exemplo para vocês. Os pintores na Idade Média e os escultores, eles não colocavam o nome deles, né, nas obras. Por quê? Por que eles faziam isso? A questão, pessoal, qual é? A questão toda. O homem medieval entendia que aquele escultor, aquele pintor, aquele escritor, ele fazia aquelas obras de arte todas, mas não era coisa da cabeça dele, não. Viu? E como é que é? Se não é da cabeça dele? Não. Era visto como que uma espécie de... O artista era visto como um instrumento, né? Como um instrumento nas mãos de Deus. Né? O cara está esculpindo, mas não é propriamente ele, é Deus. Né? De alguma maneira está agindo. Você está entendendo? Agora, o que vai acontecer? Durante esse período renascentista, os pintores não vão ter mais nenhum constrangimento, mais nenhum peso na consciência, né, para colocar seu nome no quadro. Né? Você vê lá a assinatura do Leonardo da Vinci, do Rafael Sanzio, do Michelangelo. Eles não têm peso na consciência, eles não vão achar que estão fazendo algo que desagrade a Deus, que estão tomando lugar de alguém. Não tem nada disso, né? Nada disso. Então, o pintor do Renascimento, ele vai sim colocar a sua assinatura. Então, você tem quadro assinado por, né, Leonardo da Vinci, Michelangelo. Às vezes, não assinava na frente do quadro, para não danificar. Às vezes, assinava no verso. Né? Isso também é muito observado. Tá? Bom, aqui está dizendo, pessoal, que os talentos. O cara que quer assinar, a assinatura dele num livro, né? Ele quer assinar, meus queridos, porque ele entende que ele tem um talento que os outros não têm, né? Os outros estão lentos. Talento, mas é separado, né? Enquanto isso, os nossos amigos renascentistas, eles de fato eram talentosos, não tenha dúvida disso. De fato eram talentosos. Né? Ok? Então nós vimos o quê? Nós vimos cientificismo, nós vimos racionalismo, e agora nós estamos vendo individualismo. Vamos em frente. Antropocentrismo é uma outra característica da cultura renascentista. Como é que a gente pode separar esse antropocentrismo, pessoal? Quais são as palavras que dão origem ao antropocentrismo? Você tem o quê? Veja bem, nós temos antropó, e centrismo. E aí você vê que antropó, lógico, o antropó remete para homem, né? E o centrismo, que é o centro. Então, o homem é o centro das atenções, tá? É o centro, né, das atividades. Então, antropocentrismo colocando o homem como a suprema criação de Deus e como centro no universo. Opa, mais uma vez, chama a sua atenção para as informações chaves. Esse antropocentrismo coloca o homem como a supremacia cristã, né, de Deus e como centro do universo. Tá? Antropocentrismo. Então, o homem que era importante, né, como uma suprema criação de Deus. Então, é interessante porque algumas pessoas, quando estão estudando Renascimento, eles pensam o quê? Eles pensam que nesse contexto todo que nós estamos falando, né, essas ideias estão desconectadas, mas elas não estão desconectadas. Está tudo conectado. Né? Você pode perceber isso facilmente. Tá?
Então, ao defender o homem como a suprema criação de Deus, fica claro que a igreja, né, que a igreja católica, tá, naquela época, continuava tendo muito poder também, porque os renascentistas, no início, eles não vão bater de frente, tá, exatamente com a igreja, né? Você está vendo aí que até essa questão da suprema criação de Deus. Veja bem, suprema criação de Deus. Vamos em frente. Classicismo. Classicismo é outra característica, professor? Classicismo é outra característica da cultura renascentista. Os artistas buscavam sua inspiração na antiguidade clássica, greco-romana, para fazer as suas obras. O que está colocado aqui? Hein, pessoal? Classicismo. É lógico que remete para a antiguidade clássica, né? Grécia, Roma, né? E nessa escultura, o que é que nós vemos? Né? Nós vemos um trabalho de mármore, né? Muito bem feito mesmo, né? Bem esculpido. Esse aqui nem tanto assim de lado, mas você pesquisando na internet, você vai ver que tem algumas estátuas de mármore, que até essas veias da mão, sei lá, aqui na jugular, né? Elas foram bem evidenciadas. Tá legal? Então, eu até tinha comentado de certa forma isso, né, que ele buscava a sua inspiração na antiguidade clássica, né, greco-romana, para fazer suas obras. Inspiração, né, inspiração. O humanismo foi um movimento de glorificação do homem e da natureza humana, que surgiu na cidade da Península Itálica, já comentamos sobre isso, em meados do século XIV. O homem, a obra mais perfeita do Criador, era capaz de compreender, modificar e até mesmo de dominar a natureza. Por isso os humanistas buscavam interpretar, tá vendo? Eles não vão romper logo de imediato com a igreja. Buscavam reinterpretar o cristianismo, utilizando escritos, né, de autores da antiguidade como Platão. Ok? Como Platão. Né? Pessoal, veja bem, aqui nós estamos vendo um desenho do Leonardo da Vinci, um desenho clássico, né? Inclusive apareceu nas primeiras cenas, né, Luana? Aquele filme Código da Vinci, não parece, né? Quando aquele pesquisador de simbologia, ele foi morto, né, no Museu do Louvre, e ele está num círculo e um quadrado tem aí, porque esse desenho, né, escrito esse desenho que foi elaborado pelo Leonardo da Vinci, vamos lá falar sobre ele, viu? Ele procura retratar, de certa forma, veja bem, a questão, né, das possibilidades, né, do ser humano, né? Você está vendo aí, um quadrado, um círculo, e ele com o braço e os pés abertos. Aqui já tem um estudo de quê, pessoal? Um estudo de anatomia, né? Aqui tem estudo de matemática. Ah, professor, pensei que era só pegar um pincel e começar a pintar um quadro. Não, não senhor e não senhora, né? Então, o homem passa a ser visto como obra perfeita do Criador, né? Algo que, naquele período anterior, da Idade Média, não era cogitado, tá bom? Não era cogitado. O estudo dos textos antigos. Há pouco nós não falamos em classicismo. Classicismo não é se apegar à cultura clássica greco-romana, né? Então, os romanos falavam qual idioma, né? O estudo dos textos antigos, igualmente, despertou o gosto pela pesquisa histórica. Esse texto antigo eu estou me referindo a Grécia e Roma, né? E pelos conhecimentos das línguas clássicas, como o latim e o grego. O humanismo se tornou referência para muitos pensadores no século seguinte, como os filósofos iluministas, né, do século XVIII.
tá? É curioso, assim, a forma, né, como os pesquisadores eles atuam. Porque, veja bem, como é que, nesse segundo parágrafo, está se afirmando que o humanismo se tornou referência para os pensadores no século seguinte, como os filósofos iluministas do século XVIII. Mas é lógico que não se tem como entrevistar esses iluministas do século XVIII. Não tem, né? Não tem como. Contudo, na análise das obras deles, né, dos renascentistas, é possível identificar pontos de semelhança, né, entre essa maneira de ver o mundo. Você está vendo aí a capa de um livro em latim, né? O Evangelho, deve ser o Santo Evangelho de Jesus Cristo, provavelmente. Tá? Ok? Bom, pessoal, então veja que a contribuição foi grande, sobretudo no sentido de que estava continuando, né? As artes que tinham sido retomadas no passado. Agora nós vamos percorrer 3 caminhos, até o final dessa aula e no começo da próxima aula. Vamos falar sobre os autores, os seus clássicos, né? Como no caso do Dante Alighieri. Mas agora nós estamos em renascimento literário. Vocês estão lembrados quantos eram os renascimentos que nós falamos? Oi? Quantos renascimentos nós falamos? Falamos no renascimento científico, no renascimento comercial, no renascimento artístico e no renascimento urbano. Foram 4, pessoal. Tá legal? E o literário, 5. E assim nós vamos falar desse cara. Tá aí pensativo, não é? Tá pensativo. É o Dante Alighieri. Ele é italiano, né? Autor do grande poema A Divina Comédia. Tá? Interessante que quando ele escreveu esse livro, mas faz um tempinho, né? Porque ele faleceu no início do século XIV. Então, não é nada não. São 700 anos. O cara faleceu em 1321. Se ele faleceu em 1321, então, no ano passado, estava com quantos anos? 700, né? 7, 3, 10 é 1. Ok? Aí a matemática. Pessoal, e aí o Dante Alighieri, ele escreveu um clássico da literatura. Aliás, vamos tratar aqui de vários clássicos, tá certo? Por que é um clássico? Porque sobrevive ao autor. Quando a obra sobrevive ao autor, quando ela permanece, quando ela é reconhecida pelas gerações futuras como uma boa obra de arte, né? Então, uma boa obra literária acaba perpetuando. 701 anos, né? Tá um bom tempo, né? Observe que este livro do Dante Alighieri, esse livro, ele, a princípio, era só comédia, né? Era só comédia, nome. Não tinha Arte Divina antes. Mas, por favor, não vão pensando que tratava-se só de um livro. Não tinha nada a ver com comédia, aliás. Comédia como nós utilizamos no dia a dia. É algo engraçado, algo que é despretensioso. Não, pessoal, a comédia de Dante Alighieri era um trabalho muito denso, né? Muito profundo mesmo, né? E ele trabalhava nesse livro, ele trabalhou, melhor dizendo, na Divina. Depois foi acrescentado o Divina, porque não era uma comédia qualquer, né? Não era comédia como era entendido. Então, Divina Comédia. E ele defendia, em síntese, o quê? A necessidade de refletir, né, sobre a vida, sobre os valores. O próprio Dante Alighieri, nele faz um caminho na Divina Comédia, um percurso que vai do inferno, purgatório, paraíso, né, e vai se encontrando com pessoas no decorrer desse trajeto dele, até chegar ao paraíso, né. O livro, A Divina Comédia,
ele vai encerrar exatamente chegando lá ao paraíso, mas chama a atenção a obra pelo seu volume, né, pelo seu conteúdo. É algo interessante que todos tenham acesso, né? Ok? Na sequência, Nicolau Maquiavel. Maquiavel, esse aqui acabou repercutindo muito, né? Um homem que nasceu no finalzinho do século XV, né? 1469, e já em 1527, né, ele vai falecer. Ele escreveu vários livros, mas O Príncipe, né, O Príncipe é a grande obra dele, do Nicolau Maquiavel. Tá? É a grande obra do Nicolau Maquiavel, onde ele dá conselhos, pessoal. Esse livro podia ser até assim, o título dele, né? Conselhos ao Príncipe, vamos supor, né? Conselhos ao Príncipe. Por exemplo, ele diz o seguinte para o príncipe: o príncipe seria qualquer um que governa, né? Um presidente, né? O príncipe pode ser um patrão, entendeu? Alguém que tenha pessoas subordinadas a ele. O que acontece? O Maquiavel, ele, ao escrever O Príncipe, não sei se Maquiavel tinha noção, né, dos desdobramentos. Porque, na verdade, esse conselho para governador da época. Só que ele foi tão genial, esse cara, que da forma como ele abordou esse tema, né, uma série de orientações ao mestre, né, servia em qualquer circunstância, em qualquer século, em qualquer país. Né, em qualquer país. No livro do Príncipe, os conselhos são muito prático, né? Muito direto. Por exemplo, se alguém perguntasse a um líder, a um chefe, se ele preferia ser amado ou ser temido, como é que o nosso amigo responderia? Dizia o seguinte, pessoal: olha, entre ser amado e ser temido, é preferível ser temido. E ele dizia mais, porque ser amigo, né, ser amado, melhor dizendo, ser amado, isso pode baixar a guarda, né, dificulta, né, algum tipo de ações. Então, assim, é melhor, a opinião do Maquiavel, é melhor ser temido do que ser amado. Não, não, esse cara pode fazer isso comigo, não vou discordar, não. Então, essa é uma característica, né? Este é um dos pensamentos, né, de Nicolau Maquiavel. Outro, também muito comentado, né, é um que diz o seguinte: os fins justificam os meios. Já ouviram falar nessa expressão? Os fins justificam os meios. Ou seja, se para conquistar um determinado país, aí você precisa jogar uma bomba, né, uma bomba atômica, sei lá, algo parecido, aí, se alguém for questionar que isso é ridículo e tal, isso não. Por quê? Porque os fins justificam os meios. Só que sabemos que não pode ser dessa forma, né? Os fins justificar os meios. Os fins justificar os meios. Os fins justificar os meios, pessoal, isso no campo da política, no campo da economia, né? Porque isso é algo algo que o Nicolau Maquiavel, ele trabalhou muito bem mesmo. Isso há 500 anos atrás, cara. Olha aqui outra máxima do Maquiavel. Se for fazer o bem, faça aos poucos, né? Se for fazer o mal, faça de uma vez. Por exemplo, trazendo para um contexto, digamos assim, de uma empresa, existe hoje, se você depois da aula for pesquisar, existe, por exemplo, o príncipe o príncipe, ou então Maquiavel, para administradores de empresa, o príncipe, Maquiavel, porque o autor ou a obra, ele se confunde, né?
Maquiavel para advogados, para políticos, ou seja, para várias áreas de atuação, tá certo? Para várias áreas de atuação, né, de várias profissões. Então, assim, por exemplo, numa empresa, pegando esse princípio de Maquiavel, o cara houve uma crise, né, na economia e tal, o cara tem 100 funcionários, vai ter que demitir 10. Não tem para onde correr, ele já fez as contas de todo jeito. Se vai demitir 10, meu irmão, demite logo todos os 10 de uma vez, diria Maquiavel para ele. Né? Por quê? Porque se você demitir um hoje, o outro no outro mês, você vai criar um clima, né, de insegurança, vai criar um clima de incerteza. Obrigado. Vai criar um clima de incerteza, né? E isso vai comprometer a própria produção. Então, Maquiavel recomendava fazer logo tudo de uma vez, né? Porque aí não iria haver um abalo digamos assim, na motivação dos funcionários. Vamos imaginar nesse cenário. Agora, vai fazer o bem? O cara passou a crise, demitiu os 10 de uma vez, melhorou a economia. Ele agora viu aqui que tem como dar um aumento de 20%, vamos supor, né, no salário dos seus funcionários. O que o Maquiavel diria para este empresário? Meu irmão, 20% você pode dar? Pois é o seguinte, vamos dividir aqui 4 pequenos aumentos de 5%, no final vai totalizar os 20%, e você vai fazendo bem aos poucos, eles vão ficando gratos, naquela expectativa, quando é que vai ter um outro reajuste, ou seja, compreende? Então, o mal deve ser feito de uma vez, né, e o bem aos poucos, tá certo? Eu ilustrei para que você entenda mais ou menos, né, numa outra realidade, em outro contexto, como é que se aplicaria. Por falar dessa forma, bem direta, né, o Maquiavel passou a ser associado com a pessoas inescrupulosas, pessoas ardilosas. Deu até origem, pessoal, a um adjetivo pejorativo. Né? Que adjetivo pejorativo é esse? Maquiavélico. Né? Se alguém lhe chamar de maquiavélico, não está lhe elogiando, não. Está dizendo que você é uma pessoa inescrupulosa, que você não tem princípios, né? Você está entendendo? Não é de confiança. Mas por quê? Muitos dizem que o próprio Maquiavel não era maquiavélico. Você está entendendo o jogo de palavras aí? Porque o Maquiavel, ele diria, imaginemos, olha, eu estudei a natureza humana, tá? Observando as pessoas, então é assim que as pessoas agem. Em relação àqueles governantes que eu estudei no passado, que tinha maior prazer do mundo que o povo amasse ele, alguns foram mortos pelo seu próprio povo, ou por alguém do povo que ele tanto amava, que ele esperava que amasse ele também. Se temesse ele, não teriam se atrevido a matá-lo. Está entendendo? Então, o Maquiavel diria que não é justo associar a ele, o cara, né, o Nicolau Maquiavel, tá certo? Algumas posturas, digamos assim, bastante, digamos, agressivas, né? Ou inescrupuloso, como eu já falei há pouco, né? Sendo que ele diz que isso é da natureza do ser humano, né? Enfim, você pode concordar ou discordar do Maquiavel, o que você não pode é não conhecer, é não saber do que trata o príncipe e também não conhecer da importância dele para o renascimento no campo da literatura. Tá legal? Nicolau Maquiavel. Essa obra, pessoal, é uma precursora, ela veio antes, veio primeiro, né, de uma nova ciência, ciência política. Por quê? Porque vejam que antes do Maquiavel, como é que se explicava a questão da manifestação do poder? É através da religião, é através da fé, é através da Igreja Católica, tá certo? O Maquiavel, ele vai humanizar, interessante, não é humanizar no sentido que o termo tem de humanizar, de ser alguém que respeita o ser humano, o médico foi um atendimento humanitário, humanizar no sentido que antes ele é muito focado na teologia, e ele vai dizer que, por que você acreditava antes? Na teoria do poder divino dos reis, que o imenso poder dos reis
era oriundo de Deus, é porque Deus queria assim. E aí o Maquiavel, ele vai analisar, né, o poder. Como é que se chega ao poder? Como é que se permanece no poder? Como é que alguns perdem o poder, né, são afastados? Ele vai procurar compreender isso, né, identificando aí algumas características em comum, né? Hoje em dia é um dos autores mais estudados, o Nicolau Maquiavel, e é uma contradição. Apesar de ser um dos mais estudados e mais lido, por outro lado, é um dos que é mais citado por pessoas que não leem. Porque quando alguém chama outro de maquiavélico, sem ter lido O Príncipe, a obra dele, do Nicolau Maquiavel, algo está em desacordo, porque ele está falando sobre, né, sobre uma produção literária que ele não teve contato, né? E deveria ler primeiro, para depois se manifestar, tá certo? Nós vivemos em épocas, né, de bastante intolerância, que as pessoas pouco conhecem sobre o que falam, mas todos se sentem verdadeiras autoridades. Meus queridos, nós vamos fazer um brevíssimo intervalo, tá certo? E logo estaremos retornando para darmos sequência ao nosso estudo sobre Renascimento. Estou aguardando você.